pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um bate-papo de presença. Esse que é um espaço pensado para apresentar, discutir e celebrar a odontologia. Nesse programa eu compartilho com vocês as estratégias para que vocês possam atrair os melhores pacientes das redes sociais para o seu consultório. Sempre pensando na ética e sem desperdiçar o seu tão precioso tempo. Eu sou o Daniel Maranha, sou um docente universitário com mais de 10 anos dedicados à docência e, acima de tudo, um grande apaixonado pela odontologia. E eu estou afim, aqui, com esse meu projeto, de devolver um pouquinho de tudo aquilo que a odontologia já me presenteou nessa vida. E aproveitando aí o Dia do Dentista, que foi agora nessa semana, eu queria falar um pouquinho com você sobre reconhecimento. É um assunto muito recorrente quando eu converso com alunos, quando eu converso com amigos, esse negócio de querer ser reconhecido, de ter esse reconhecimento na nossa vida. Você por acaso se sente reconhecido como o profissional que você já tem para si essa sensação de reconhecimento? Eu entendo que ter esse reconhecimento é uma das maiores realizações que a gente possa ter como profissional. E eu acredito nisso porque eu acredito que o reconhecimento ele vai além do que é o sucesso financeiro, por exemplo, né? Você pode sim ser muito bem remunerado, mas não ter aquele reconhecimento que vem, seja dos seus colegas, seja dos pacientes em si, né? Daquelas pessoas que você consegue atender. E eu percebo que esse reconhecimento ele tem um pouco também daquela gratidão das pessoas por aquilo que a gente faz. Então, no meu modo de ver, como eu enxergo esse reconhecimento ele tem muito mais a ver com o poder de transformação que a gente tem, que o nosso exercício da nossa profissão, o exercício da odontologia, tem a ver muito com mudar vidas. Como a gente consegue mudar vidas com aquilo que a gente faz. Porque não é simplesmente fazer uma restauração, não é simplesmente fazer uma harmonização, não é simplesmente colocar um implante, não é simplesmente fazer uma ortognática, nada disso é simplesmente. O que a gente faz no nosso dia a dia é muito além do que o procedimento, né? Eu sei que é às vezes meio complicado da gente imaginar isso, visualizar isso, porque a nossa preparação, né? A nossa formação, num certo sentido, ela é muito voltada justamente para essa parte da execução perfeita dos procedimentos. Então a gente fica muito com isso na cabeça de que a grande transformação é o procedimento, mas não é, né? E a gente às vezes não se atina para o poder de transformação de verdade de vidas que a gente pode ter, né? E aí eu vou dar dois exemplos de dois grandes amigos, dois alunos do método dentista de presença. Um deles já salvou casamentos, né? A esposa não aguentava mais o ronco do marido e por meio de uma cirurgia ortognática ele conseguiu corrigir um posicionamento, lógico, diagnóstico, enfim, tudo aquilo que eu não vou entrar no mérito aqui, porque não interessa. Até porque não interessa. Primeiro que eu não sou buco, não teria nem autoridade suficiente para explicar sobre tudo isso, mas principalmente porque não faz diferença. O resultado faz diferença. Ele mudou a vida de duas pessoas, de um casal. De pessoa que não aguenta mais, tem que dormir em quartos separados, tem que ficar longe um do outro. Ele mudou a vida das pessoas. E uma outra, outra amiga, né? Agora, e essa eu conversei recentemente sobre isso, de uma paciente que tinha um
uma dificuldade com os olhos piscavam demais, não conseguiam se manter abertos, e aí ela teve indicação para aplicação de toxina botulínica, e a aplicação da toxina botulínica fez com que essa pessoa pudesse participar de uma novena e conseguisse ficar com os olhos abertos, participar mais efetivamente. Isso muda a vida da pessoa, isso não tem nada a ver, a alegria que a pessoa tem não tem nada a ver com a aplicação do botox ali ou da toxina ali. Isso é só o meio, é o caminho para a transformação. E esse tipo de transformação é aquela que traz para você o reconhecimento. E assim, em toda profissão, eu não vou dizer nem profissão, né? Acho que em tudo que a gente faz na nossa vida, essa busca por reconhecimento é talvez uma das maiores buscas que a gente tem, né? E essa busca pelo reconhecimento dentro da nossa profissão especificamente, ela tem muito a ver com aquele idealismo que a gente tem quando inicia o curso de odontologia, quando inicia a carreira. Tem muito a ver com aquele fato de querer ser cada dia melhor, de querer ser cada dia o melhor dentista que você pode ser, de querer ser a cada dia o melhor profissional que você pode ser. E aí você pode mudar isso para qualquer área da sua vida, né? E eu tento cada dia que passa ser o melhor pai possível para o meu filho. Esse é minha maior motivação de acordar todos os dias de manhã, é querer ser o melhor pai a cada dia para ele. Então, a gente tem, cada um tem as suas motivações, tem os seus jeitos de buscar o seu reconhecimento, mas de uma maneira geral, tudo que a gente gostaria, tudo que a gente quer com isso é alcançar a nossa realização. E quando a gente está buscando esse reconhecimento profissional, a gente está buscando a nossa realização profissional. Então, se eu fosse fazer um ranking, aí, meu top 3 em termos de importância na minha ideia de sucesso, do que seria sucesso, eu diria que eu teria 3 R's na minha lista. Eu teria o reconhecimento, eu teria a realização e teria a remuneração. E eu diria ainda mais para você, essas 3 coisas podem andar juntas. Você pode ser realizado com uma boa remuneração e tendo reconhecimento. Por conta do seu reconhecimento, você pode conseguir ser melhor remunerado e aí conseguir se realizar mais. Você pode conseguir, então, fazer com que essas 3 coisas andem juntas. E esse fazer com que as 3 coisas andem juntas talvez seja o melhor de todos os mundos, né? Mas nem sempre isso acontece. Eu vejo muitos profissionais tendo reconhecimento, às vezes ainda até antes de ser profissionais, né? Eu vejo isso com os meus alunos, né? A gente fica na clínica, eu acompanho eles na clínica, e quando eu estou acompanhando eles na clínica, eles mudam a vida das pessoas já com o tratamento que eles fazem. E volta e meia eles são reconhecidos, eles têm esse reconhecimento. Como esse reconhecimento vem normalmente para eles, né, em si, já que não existe essa parte da remuneração, são os pacientes que trazem presentes. Então, dos mais diversos possíveis. Mas o mais interessante é que não é um presente sem significado, é alguma coisa que é importante para a pessoa. A gente tem aqui na região bastante colheita de laranja, né? Sergipe, que é o estado onde eu moro, ele é o segundo maior produtor de laranja do país, fica atrás só de São Paulo. E é muito comum os alunos recebem sacos de laranja, recebem sacos de frutas, para poder retribuir aquilo que o paciente está sentindo que deve retribuir. Então, por quê? Porque houve o reconhecimento do trabalho dessa pessoa. Quando você está trabalhando no seu consultório, esse reconhecimento vai vir com forma de pagamento e às vezes também com presente. Isso acontece corriqueiramente, eu vejo isso todos os anos, várias e várias e várias vezes nesses anos em que eu estou aí à frente de disciplinas clínicas. Tem mais de 10 anos que eu faço isso, praticamente sem parar, né? Tirando essa paradinha que a gente teve clínica, né? As clínicas ficaram paradas durante um tempo por conta da pandemia, mas
sempre que a clínica está acontecendo, esse tipo de coisa acontece. E é bonito de ver, é gostoso de ver, a gente se sente bem, eu me sinto bem como professor em ver esses meus alunos conseguindo esse reconhecimento. Assim como eu me sinto bem quando eu também tenho o meu trabalho reconhecido. Assim, quando eu fico feliz quando quando eu vejo que aquilo que eu estou fazendo, aquele trabalho que eu estou tentando fazer com eles, tem um reconhecimento, faz um resultado. E os resultados são, para a gente que é professor, o resultado é ver nosso aluno voar, é ver nosso aluno fazer aquilo que a gente mais planejou para que ele fizesse, né? E não é diferente dentro do método que eu ensino também aqui online. Então, quando eu vejo esses depoimentos desses meus alunos me contando essas histórias que eles conseguiram atrair pacientes, e esses pacientes que eles atraíram, eles conseguiram mudar a vida dessas pessoas, eu me sinto realizado por eles também. Eu me sinto feliz que aquilo que a gente está passando, aquilo que a gente está mostrando, aquilo que a gente está conversando, está fazendo efeito, está mudando a vida dessas pessoas. E o que é aquela coisa mais difícil de entender, especialmente sobre a realização, e se você está começando na carreira é mais difícil ainda, é entender que esse reconhecimento ele não nasce da noite para o dia. Esse reconhecimento ele não é, amanhã então eu serei reconhecido como o melhor professor de dentística do planeta. Não, não é assim que as coisas funcionam. Para que você seja reconhecido na sua área de trabalho, você precisa construir tijolinho por tijolinho todo o seu caminho. Você tem que construir para você todo essa posição de referência, né, como a gente costuma falar na odontologia, mas essa posição de reconhecimento, isso tudo você vai construir passo a passo, você vai construir isso tijolinho por tijolinho. Então, ninguém de repente vira, por exemplo, o dentista que é o referência em faceta, ou qualquer outro procedimento, especialidade, enfim, que você quiser pensar. E qual é a grande mudança que eu vejo no mundo hoje? Antigamente essa construção, ela tradicionalmente levava assim anos e anos e anos para que você pudesse algum dia ter esse tipo de reconhecimento. Por quê? Você ia criando uma clientela, você ia criando um histórico de casos de sucesso, e aí isso ia sendo divulgado no boca a boca, e aí os seus colegas também começavam a ficar sabendo que você fazia casos legais. Para que você tivesse esse retorno, todo esse caminho precisava ser percorrido. Apesar de repente já há algum tempo, você já fazia jus a esse reconhecimento, porque você já era um bom profissional. Só que até isso chegar nos ouvidos das pessoas, isso levou bastante tempo. E por que isso demorava tanto assim? Isso demorava porque na maioria das vezes todos os grandes feitos, as grandes reabilitações, tudo aquilo que você fez dentro do seu consultório ficou dentro do seu consultório. A gente não soube comunicar para as pessoas, para os interessados, aquilo que a gente faz de melhor. Alguns profissionais até tinham um pouco mais essa facilidade de comunicação, tá? E é comum até que esses profissionais tenham seguido até um pouco, alguns para o lado da docência, outros para os lados de cursos, não deixa de ser uma docência, mas não docência no ensino superior especificamente dentro de universidade, mas criando cursos de aperfeiçoamento, cursos de imersão, enfim, são pessoas que têm uma facilidade maior em comunicar a qualidade que elas têm, comunicar as qualidades que elas têm, qualidades técnicas, enfim,
nesse caso mais especificamente, mas via de regra o reconhecimento de quem não tem essa facilidade de comunicação, ele acontecia de modo bem pontual lá dentro do consultório. Só que hoje a gente tem um acesso irrestrito, praticamente, a ferramentas que permitem com que a gente consiga se comunicar de uma maneira muito mais efetiva, de uma maneira com um alcance muito maior. Que a gente consiga comunicar essas transformações que a gente consegue fazer, que a gente consiga comunicar a qualidade do serviço que a gente tem, que a gente possa comunicar efetivamente aquilo que a gente faz de melhor para uma quantidade maior de pessoas. E como a gente pode fazer isso? Usando as redes sociais. E quando você faz isso usando as redes sociais, essa construção ela se torna mais rápida e mais fácil. Porque para que você encontre essa sua posição de referência, para que você consiga esse reconhecimento, você precisava, lembra, de várias pessoas sabendo que você era bom, conversando que você era bom. Como é que você faz isso nas redes sociais? Nas redes sociais você consegue se comunicar para mais pessoas, então aquele negócio de atender um paciente tem um bom resultado, atende outro paciente tem um bom resultado, atende outro paciente tem um bom resultado. E aí eles vão contar para um e vão contar para outro. Isso é potencializado quando você pega todos esses bons resultados seus e mostra. E aí você mostra categoricamente que você é bom. Como? Com resultados. As pessoas podem duvidar se você falar, não, eu sou um bom professor, eu sou um bom profissional, eu sou um bom dentista. Mas a partir do momento que eu mostro para você resultados, as pessoas não têm como discutir com os resultados. Então, são bons resultados. Aqui, ó, sou um bom profissional, sou um bom profissional, sou um bom profissional. Tá aqui, ó, as pessoas estão satisfeitas com aquilo que eu faço. Então, você está construindo, ao invés de você ir lá buscar com um carrinho de mão os tijolos, você está indo buscar de caminhão e trazendo os tijolos para construir isso de uma maneira muito mais rápida. Quase que um pré-fabricado, vai, para mudar e para ficar até mais fácil de entender. Porque você tem toda uma estrutura para seguir. E é justamente aqui que eu quero compartilhar com você um negócio interessante. Eu vou te passar aqui uma receita para que você possa construir essa sua posição de referência para que você possa receber esse seu reconhecimento. E aí você vai seguir, são 4 passos que se você executar direitinho, se você pegar esses 4 passos, se debruçar sobre eles, entender muito bem o que eu vou explicar e colocar em prática, mas colocar em prática de verdade. Não é, eu vi lá, eu vou fazer mais ou menos. Se você fizer isso, você vai conseguir acelerar bastante o seu processo de ser reconhecido, o seu processo de reconhecimento profissional, seja pelos colegas, seja por outros pacientes. Tá? Então vamos lá. Quais são esses 4 passos? O primeiro passo que você vai tomar para ser reconhecido é saber quem que você quer que tenha reconhecimento por você. Sim? Você tem que definir seu público. Então a primeira coisa que você tem que fazer é definir seu público. Isso não tem condições de você ir para o próximo passo se você não acertar esse. Então, primeira coisa, primeira de todas, é você decidir quem que é o seu público. Eu vou falar com dentistas, eu vou falar com pacientes, primeira decisão a tomar. Então, será que eu quero me comunicar com colegas, porque eu quero ter mais indicações de colegas para o meu consultório? Ou será que eu vou falar com o paciente direto e vou fazer com que esses pacientes, eles sim, venham direto para o meu consultório? O que pesa num momento como esse?
uma das coisas que pesa num momento como esse é você saber como é o fluxo de pacientes do seu consultório. Né? Como é que eles chegam normalmente até você? Seus pacientes vêm 100% por indicação? Existem algumas especialidades em que a gente tem muito forte a presença da indicação, como por exemplo a endodontia. Um paciente de endodontia, ele dificilmente procura o especialista direto. Ele vem indicado na grande maioria das vezes. Né? E essa indicação profissional, muitas e muitas vezes, vem de outros dentistas que não fazem endo. Né? Ou porque a endo está uma endo mais complexa, ou enfim, porque não gostam mesmo de fazer, ou escolheram não fazer e tal. E criar conteúdo numa situação como essa, né, definir o público numa situação como essa, na verdade, leva você a pensar se vale a pena você, por exemplo, pensar em falar com dentistas ou pensar em falar com o seu público direto. Agora vamos supor que você trabalha com harmonização. Se você trabalha com harmonização, possivelmente você traga pacientes que venham direto para você, não venham por indicação. Não pelo menos numa grande maioria, tá? Sempre estou pensando aqui na maioria. Então, existe essa possibilidade de que você traga pacientes direto para fazer o tratamento com você. E aí esses pacientes que você vai trazer direto para o tratamento com você são o seu público-alvo. Então veja, é uma questão exclusivamente de escolha, de percepção de como funciona o seu consultório hoje. Como funciona o fluxo de pacientes do seu negócio. Entendendo isso, você consegue entender qual é o melhor público para você falar. E por que é extremamente importante definir esse primeiro passo? É extremamente importante porque esse primeiro passo é o que vai nortear o próximo passo. E cada passo vai ser norteado um pelo outro. Então, o segundo passo dessa nossa caminhada é produzir conteúdo focado nesse público. Para quê? Para criar uma audiência crescente para a sua mensagem. Então vamos lá. Você definiu se você vai falar com o dentista, se você vai falar com o seu público final, paciente. Você tem que saber muito bem qual é o comportamento e como são os dentistas para os quais você vai falar. Ou você tem que saber muito bem quem é esse seu público final para quem você vai falar. Porque o seu conteúdo precisa estar focado 100% nessas pessoas. E focado quer dizer desde o cuidado que você precisa ter com forma, com formalidade ou não, com o jeito de falar, com o linguajar que você vai usar, com o vocabulário que você vai usar, com a sua postura. Tudo isso tem a ver. Se você está falando de colega para colega, você vai ter um tipo de postura. Se você está falando diretamente para o público final, é outra. Se você está conversando colega com colega, você pode usar e abusar de termos técnicos. Na verdade, é importante isso. Porque isso demonstra que você sabe do que você está falando também. Num certo nível, demonstra que você sabe do que você está falando. Agora, se você abusa de termos técnicos falando com o paciente, você abusa de criar uma barreira entre você e ele. Porque ele não vai entender o que você está falando. E se ele não entende o que você está falando, sinto muito. Você acabou de criar uma barreira entre você e essa pessoa. Certo? Então, muito, muito, muito cuidado em saber exatamente com quem você está falando e criar um conteúdo que seja focado nessas pessoas. E qualquer conteúdo serve?
Ah, vou lá, vou criar qualquer coisa, quero falar com o paciente, eu vou falar com o paciente lá do jeito que eu acho que tem que fazer. Não. Não é qualquer conteúdo que serve. Que tipo de conteúdo que você tem que criar? Você tem que criar conteúdos que sejam conteúdos focados em qualidade. Qualidade não no sentido de ter aí uma gravação bonitinha, não no sentido de usar uma câmera X, Y, Z, não. Qualidade no sentido de trazer uma informação que seja útil para essas pessoas. Útil como? Escovar os dentes 3 vezes ao dia é uma informação útil? É uma informação escassa? É alguma coisa que ele nunca ouviu na vida? Não. Né? São coisas que ele ouve em casa e não precisava de um dentista para explicar isso para ele. Agora, saber efetivamente que se ele escovar os dentes com um dentifrício A, B ou C, ele pode riscar mais o esmalte dele e esse problema assim pode trazer um maior acúmulo, isso é uma coisa legal. Por quê? Porque é uma coisa que ele pode estar fazendo achando que ele está fazendo certo e não está fazendo. Vou clarear os dentes com carvão ativo lá, carvão ativado, baboseira lá. Vamos lá, explique para ele que aquilo não é legal. Por quê? Porque ele está fazendo achando que está certo. Não é alguma coisa que ele está fazendo, falando, não, eu sei que está errado, estou fazendo. O cara sabe que se ele não está escovando os dentes direito, que isso é errado. Então não adianta você querer puxar a orelha dele nesse sentido. Tá? Então, conteúdo de qualidade, focado em resolver problemas do seu público, em ajudar o seu público. 2 passos. Terceiro passo. O terceiro passo é crescer essa sua audiência. O que é uma audiência? Uma audiência é um grupo de pessoas que está prestando atenção no que você tem para falar, no que você tem para dizer. E para você poder crescer essa sua audiência, o caminho é distribuir o seu conteúdo. Como assim distribuir o seu conteúdo? Você vai criar esse conteúdo de qualidade e aí você vai impulsionar ele financeiramente. Você vai investir para que esse seu conteúdo apareça para a maior quantidade de pessoas possível. Mas qualquer pessoa? Não. Vamos lá. Dentro do Facebook e Instagram, que é o universo que a gente tem conversado aqui das redes sociais, né, as principais redes sociais que a gente tem, você tem ali mais ou menos um pouco mais de 99 milhões de contas ativas. Esses 99 milhões de contas ativas não são todas elas dentro do perfil que você quer dentro do seu consultório. Porque, por exemplo, eu tenho contas ativas no Acre e em São Paulo. Quem mora no Acre não vai vir até São Paulo para se tratar toda semana, concorda? Então, só aí, geograficamente, a gente já tem um impeditivo para que você não faça anúncios de um lugar para o outro, tá? Que você não mostre seu conteúdo de um lugar para o outro. Então, você tem que selecionar o seu público. De repente, você vai criar conteúdo sobre harmonização. E você sabe que 80% do seu público de harmonização, é um exemplo, 80% do seu público de harmonização é composto por mulheres. Então você vai criar um conteúdo mais focado nelas, em comunicar com elas. Então, eu posso, por exemplo, aqui começar a falar doutora, doutora, doutora. Por quê? Porque o universo odontológico, ele tem mais mulheres do que homens. Eu posso escolher isso, por exemplo. Ou posso escolher doutores. Apesar do universo ser menor, eu quero falar mais com homens. É uma escolha. Tá? Você fez lá no começo, quando você escolheu o seu público. Então, você vai crescer essa sua audiência mostrando, pagando, para que a inteligência da plataforma, a inteligência do Facebook, a inteligência do Instagram, busque para você essas pessoas que mais se enquadram naquele público que está lá no seu primeiro passo. E aí ele vai encontrar para você e você vai fazer o quê? Vai pedir para que ele mostre
para essas pessoas o conteúdo que você criou. Então fui lá e expliquei quais são as coisas que a pessoa faz, que todo mundo faz, ou que as pessoas podem fazer, para aumentar a duração do efeito da toxina botulínica, por exemplo. E aí eu vou lá e vou explicar quais são as coisas que as pessoas podem fazer. Se a pessoa faz a aplicação de toxina botulínica, provavelmente ela vai se interessar nesse tipo de conteúdo. Aí, se ela se interessa, ele vai dar atenção. Se ela está dando atenção, ela está entrando para a sua audiência. Qual é a intenção aqui? Aumentar a audiência. Então, mostrar para a maior quantidade de pessoas que possa se interessar nesse tipo de produto que você está oferecendo, nesse tipo de conteúdo que você está oferecendo. Então, quanto mais conteúdo de qualidade você criar, maior vai ser o seu alcance, porque você vai conseguir mostrar mais conteúdos para mais pessoas. E então, maior vai ser a sua audiência. Maiores são as suas chances de construir essa posição de autoridade. E qual é o quarto passo? Falei 3 passos, está faltando um. Qual é o quarto passo? O quarto passo é ter consistência nesse caminhar. Não adianta nada você achar que porque eu falei que acontece de uma maneira mais rápida, você decidir fazer uma inserção ali, criou ali um público, criou um conteúdo, fez ali a distribuição desse conteúdo e esqueceu. Não é com um caminhãozinho só de tijolo que você vai construir sua casa. É aos poucos. Então você vai construir tijolo por tijolo. E é mais rápido? É, porque ao invés de trazer um carrinho de mão, eu estou trazendo as pessoas para verem nessa nossa analogia aí, os tijolos, eu estou trazendo de caminhão. Mas não é um caminhão só que vai resolver seu problema. Não é ele que vai fazer uma viagem só e está tudo certo. Então você tem que ter consistência. O bom resultado ele vem no longo prazo. Tá? Ah, mas você falou que acontece mais rápido. Sim, longo prazo aí no caso é um prazo mais encurtado do que no nosso tradicional. Mas não é em uma semana que você vai se transformar em referência. É aos poucos, é o trabalho demais, um trabalho caminhozinho por caminhozinho, passo por passo, coisa por coisa que você vai realizar, mas é um caminho que demanda de você a consistência de fazer isso sempre. Então, tudo isso que eu falei, os 3 primeiros passos, o quarto passo seria repita os 3 primeiros passos. Repita, repita, repita. Para quê? Revisitando o seu público, você vai saber se o seu público precisa ser ajustado ou não. Se ele foi ajustado ou se ele não foi, você vai criar novos conteúdos para ele, vai distribuir para esse novo público ou vai distribuir novos conteúdos para o mesmo público. E assim você vai crescendo cada vez mais a sua audiência. Quanto mais você cresce a sua audiência, maiores são as chances de você aparecer conteúdos de qualidade, em conteúdos de qualidade para eles, e maiores são as chances dessas pessoas te darem atenção. Quanto mais atenção você tem, mais referência você se transforma. Quanto mais referência você se transforma, maiores são as chances de você ter o reconhecimento que você tanto quer. Então, quanto maior for a sua audiência, maior vai ser a sua posição de autoridade. Maior vai ser o seu reconhecimento como alguém que traz conteúdo, que traz qualidade, que tem qualidade percebida por essa audiência e que cresce cada dia usando a estratégia, tendo consistência. Se o seu foco é ter reconhecimento, eu te aconselho fortemente a seguir esses passos para acelerar esse processo e acontecer isso e ver isso acontecer de uma maneira mais rápida. Você começar a ter resultados, começar a ter respostas. Quanto mais essa audiência vai crescendo, mais eles vão
se tornando seus pacientes também, e eles, conforme vão se tornando seus pacientes, vão sofrendo a transformação, vão dando feedback para você, você vai usando isso e cada dia mais isso vai crescendo como uma bola de neve, cada vez maior, para que, enfim, você consiga ter o reconhecimento que você tanto quer, tá certo? Então, espero que isso tenha iluminado um pouquinho aí o seu caminho, facilitado um pouquinho mais a sua vida nesse sentido, e te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço e até!